Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo e já deixa o like pra fortalecer. Família, hoje tem as notícias sobre o jogo de hoje, uma declaração aí do Lisca doido, uma declaração também do Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, e o Dunga falando sobre a possibilidade de comandar o Coringão. Então, pode rodar a vinheta, editor. Salve o Corinthians! Bom, hoje à noite o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa às 9 da noite pela 13ª rodada. A primeira novidade aí é o retorno do Fagner, que estava suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. Vai retornar, deve ser titular, porque o Michel Macedo não pode ser titular com a camisa do Corinthians. Então, Fagner aí na titularidade do Corinthians. Já vou passar a escalação aqui rapidinho. Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton, Gabriel e Cantígio, mais uma dupla de volantes nova, cada jogo é uma, ele não mantém. No meio campo, Luan, Léo Natel e Otero, e no comando do ataque, o centroavante Jô. Não deve ter novidades aí, a principal é a volta do Fagner e talvez o Gabriel no meio campo. Quem sabe o Otero entre de titular, eu acho muito difícil. Novamente, eu acho que ele vai entrar durante a partida, porque tá retomando o ritmo de jogo, faz muito tempo que ele não jogava, entrou alguns minutos no meio da semana, então acho que o Casares deve entrar no segundo tempo. Só relembrando aí a posição do Corinthians no campeonato, nós estamos em 14º com 13 pontos e o Red Bull Bragantino é o 18º lá na zona de rebaixamento, só que a diferença é bem pouca, 11 pontos. Então, já quero saber a opinião do torcedor aí. Qual o palpite pro jogo de logo mais entre Red Bull Bragantino e Corinthians? Nossa, eu tô esperando muito a vitória do Corinthians, rapaziada. Eu acho que hoje finalmente vai sair, o Coelho vai conseguir acertar, o Jô vai fazer gol, o Otero vai acertar cruzamento, o Luan, sei lá o que vai acontecer, que o Luan vai acertar uma bola, vai fazer um gol. Pra mim, 2-1 Corinthians ou 2-0, porque a zaga ali, o Cássio parece que retomou a boa fase, então tô esperançoso, hein? E você, torcedor, qual o seu palpite pro jogo de logo mais? E gostou ou não gostou dessa escalação do Corinthians? Já comente aí a opinião de vocês. A principal mudança aí é a dupla de volantes, Gabriel e Cantígio. Agora, sobre o Gustavo Gomes que eu tinha falado, ele deu a seguinte declaração. Uma pergunta difícil. O Balbuena também é muito bom jogador. Quero trazê-lo depois aqui ao Palmeiras. Vamos ver se ficam chateados os corintianos. Vamos ver o que acontece no futuro. Gustavo Gomes, faz o seguinte, abaixa a sua bolinha um pouco, meu filho. Abaixa. É paraguaio também, os dois jogam na seleção. Amigão, o cara ganhou 2 campeonatos paulistas com o Corinthians, foi campeão brasileiro e foi o melhor zagueiro daquela temporada no campeonato. Ele foi premiado como o melhor zagueiro do campeonato. Então, como diz aí o Bruno Henrique, tá em outro patamar, papai. Tem que comer muito feijão com arroz pra chegar no nível dele. Você pegou a Europa, não sei o que, ficou apagado, veio pro Palmeiras, tá achando essa Coca-Cola toda? Calma, pai, calma um pouquinho. Tem que comer o feijãozinho com arroz pra chegar no Balbuena. Balbuena com a camisa do Palmeiras, aí não dá, né, rapaziada? Se bem que não dá pra cravar nada, né? Vamos falar assim, ultimamente tem jogador virando a casaca aí, mas eu acredito na identificação do Balbuena com o Corinthians. Ele já falou isso. O problema é que eu sempre lembro do Guerreiro, família. Sempre lembro do Guerreiro, mas no Balbuena eu vou confiar dessa vez. Acho que não vai jogar com a camisa do Palmeiras, mas quero saber a opinião do torcedor aí. Quem é melhor? O Balbuena ou o Gustavo Gomes? Pra mim, é o Balbuena, sem dúvidas. Mas quero saber a opinião do torcedor aí, porque o Gustavo Gomes não é um mau zagueiro, mas tem que parar com essas polêmicas aí, quer ficar dando declaração, joga a bola, papai. Agora falando sobre o Lisca doido, como a gente sabe, vai ser nosso adversário lá na Copa do Brasil, é o técnico do América Mineiro e já fez um ótimo trabalho no Ceará. Eu admiro muito o Lisca doido, pessoalmente falando, gosto do trabalho dele, a história de vida dele também é uma história de superação. O pessoal fica zoando aí Lisca doido, mas eu tenho uma certa admiração por ele, porque é um cara que se superou, conseguiu retomar o futebol e tá fazendo grandes trabalhos aí. Atualmente, como eu disse, técnico do América vai enfrentar a gente, e aí, dando uma entrevista falando sobre esse confronto, ele falou a seguinte frase: a gente esteve treinando no CT do Corinthians lá em São Paulo e fomos muito bem recebidos pelo presidente André Sanches, que fez questão de ir lá no treinamento falar comigo. Tenho uma relação bem legal com ele já de 2 ou 3 anos. Estamos ensaiando. Quem sabe no futuro uma oportunidade pra mim lá. E aí, torcedor, já vou perguntar aqui de bate pronto
Qual a sua opinião sobre o Lisca doido? Aprovaria num futuro aí ele como comandante do Corinthians? A gente sabe que a nossa equipe está procurando um técnico e aí o Lisca doido não está dando sopa no mercado, ele está empregado, está num trabalho em continuidade, mas é só uma suposição aí, como ele mesmo disse, quem sabe no futuro aparece uma oportunidade, deixou as portas abertas aí pro Corinthians. Eu particularmente gostaria de ver o trabalho do Lisca aqui no Corinthians, quem sabe não dá uma chacoalhada no time aí, como o pessoal fala, o Lisca doido, vai que ele entra na alma dos caras, bota uma motivação aí pro Luan começar a jogar, vai que o Piton aprende a jogar bola também, Danilo Avelar, esses caras tudo aí, eu quero saber o que vai acontecer. Mas aí, como eu mesmo disse, ele está empregado e disse, porém, estamos bastante felizes e vamos nos concentrar e trabalhar, porque tem nossa ambição, estamos a 2 jogos de estar entre os 8 melhores do país. Então, o Lisca já deixou bem claro que não vai amarelar pro Corinthians, vai vir com o time forte, vai querer jogar de igual para igual, é um confronto mata-mata. Se o Corinthians vacilar, o América passa e fica entre os 8 melhores do país. Está certinho o Lisca doido, o Corinthians tem que abrir o olho, jogar bem, principalmente em casa, pra quando for pra Minas, jogar com mais tranquilidade. E aí, torcedor, o que você acha desse confronto e também do Lisca doido aí, dessas declarações? Aprovariam ou não uma chegada do Lisca aqui no Corinthians futuramente? Ele já deixou em aberto aí, é bem pro futuro. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir, família, quem não for inscrito, se inscreve aí, não custa nada. E também quem quiser, pode me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão, fechou? A declaração do Dunga foi a seguinte, ele despistou ali sobre o interesse do Corinthians, falou a seguinte frase: não tem nada, ninguém me ligou. Só especulação de jornalista. Fico feliz que meu nome tenha voltado à tona, apesar de todas as encrencas. E aí a gente lembra que o último trabalho do técnico foi na Copa América Centenária lá em 2016 com o Brasil, que foi um fiasco. Então, o Dunga ficou meio queimado, já tinha ficado queimado lá na Copa de 2010, que ele também não convocou Neymar, não convocou Ronaldinho, não convocou Ganso. Então o Dunga tinha ficado queimado, voltou pra seleção, também não conseguiu emplacar um bom trabalho, e aí surgiu o nome dele aí como um dos possíveis candidatos a comandar o Corinthians, mas ele já deixou claro que até o momento não tem nada, é só especulação. Mas e aí, torcedor, qual a sua opinião sobre o técnico Dunga? Aprovariam a chegada dele ou não? Acha que o Corinthians tem que fazer o investimento dele, tem que ligar, questionar valores, pra ir ver, não, pô, esse tá mais caro, esse não tá, ou não, já descarta o Dunga, pra vocês não prestam. Eu dei uma olhada no comentário aí da rapaziada. Muita gente tá descartando o Dunga, não gostam do trabalho dele. Eu, particularmente, tenho uma opinião assim meio diferente. Talvez ele dê certo no Corinthians, porque ele tem um estilo mais retranqueiro, que é o esquema que a gente já vem trabalhando há anos. Então, pode ser que dê certo no Corinthians. O problema é que o nosso elenco é aquelas coisas, né? Veio o Thiago Nunes, não deu certo. O Coelho ganhou um jogo, todo mundo ficou, ai, vai. Já acabou a euforia. O time já tá em crise de novo, porque se não ganhar do Red Bull Bragantino, vai encostar mais ainda na zona de rebaixamento. Aí eu quero ver, senhor Coelho, o senhor falar que precisa de mais tempo de treinamento, viu? Aí eu quero ver como vai ser sua coletiva. Mas então é isso, família. O Dunga afirmou que não tem nada por enquanto com o Corinthians. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão, a análise da partida contra o Red Bull, se sair alguma novidade sobre o técnico, mercado da bola, tudo que você precisa saber é aqui no John do Timão. Então, se não deixou o like, curte aí, tamo junto e até amanhã. Um forte abraço e vai Corinthians!